Olá a todos, boa tarde. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2026. Sou o Vinícius Rodrigues, atualmente sou presidente em exercício, né, da Associação Intertec Brasil, que é a Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Cybertortura e Luta pelos Neurodireitos. A gente está começando mais uma reunião pública mensal, agora de fevereiro. Agradeço aí a presença de todos. E vou estar inicialmente convidando a todos, que eu estou colocando na tela aqui, o canal, né, no YouTube da Associação Nacional Intertec Brasil. Esse é com certeza um dos maiores acervos mundiais acerca da cybertortura e violação do neurodireito, depoimentos de vítimas aqui reais. E vou estar convidando aí todo mundo, quem não está inscrito, a se inscrever no nosso canal. Ok? Vou convidar também a nossa audiência, que dada a complexidade do assunto, né, neurodireitos, cybertortura, direitos humanos, a quantidade de visualização no YouTube é limitada, né, que a maioria das pessoas procura entretenimento, mas nossa audiência tem sido considerável e eu vou pedir àqueles que assistem, estão inscritos no nosso canal, para estar sempre compartilhando o vídeo. Porque esse trabalho é um trabalho que a gente vai peça a peça, tijolo a tijolo. Então, quando você compartilha um vídeo na rede social, status do Instagram, Facebook, WhatsApp, que seja, você vai nos ajudando a multiplicar informação, ok? Porque os criminosos, eles se aproveitam do pilar da ignorância e do pilar da desinformação, ok? Então, você aí da nossa audiência do canal, quanto mais você compartilhar nossos vídeos, que é uma coisa bem simples, mais você vai estar ajudando o nosso trabalho. E quem é vítima da violação de neurodireitos e cybertortura, procurar a associação também, os contatos, porque o número de visualizações de cada vídeo e o número de inscritos no nosso canal é bem superior ao número de associados. E para você se associar, não tem custo nenhum. Okay? Não tem custo, é só passar por uma triagem, não existe custo, não existe mensalidade para ser um associado. E aqueles que chegam efetivamente a se associar, aí você pode trabalhar com a gente, pode chegar a ser um membro da diretoria, ou trabalhar com a gente da melhor maneira possível. E tem aqueles que nem por questões de saúde ou questões de saúde mental, que seja, dos ataques, não consegue desenvolver o trabalho com a gente. Porém, simples fato de você se associar, ter sua ficha de inscrição, já é um passo muito importante para a luta. Ou, como diz, compartilhar os vídeos do YouTube, vídeo no Instagram, publicação no Instagram, publicação no Facebook, tudo isso vai multiplicando. Que é o que a gente precisa, multiplicar a informação. Então vou estar convidando a audiência do nosso canal. Se você é uma vítima, procure a gente, cara, é gratuito se associar. Você vai dar um passo enorme para a causa. Só em se associar vai dar força pra gente. Hoje a gente está presente em 13 estados da federação, né? Pretendemos alcançar, óbvio, os 27, porque a gente sabe que tem vítimas nos 27 estados da federação, com certeza absoluta. E a gente precisa multiplicar a informação, tijolo a tijolo. Então um pequeno passo que você dá, um compartilhamento, a gente já pode estar achando uma vítima. Ok? Então é isso. Tá, vamos compartilhar Facebook, Instagram, YouTube. Quem quiser se associar é gratuito, ok? E é isso. Então, mas agradeço a audiência, que tem sido uma audiência bacana aqui no nosso YouTube, ok? Muito obrigado. Então vou estar passando aí, agradecendo a presença de todos aqui. Vou estar passando a palavra. A senhora Elaine está sempre aqui com a gente. Tudo bem, Elaine? Quer dar uma palavra para a gente? Boa tarde. Olá, pessoal, boa noite. Estão me escutando bem? Acho que está, né? Está dando para ouvir? Escutando bem, sim. Então, são 28 de fevereiro de 2026. Eu gostaria de ler um texto para nós que estamos enfrentando esse processo de cybertortura, que foi totalmente implementado, né, sem o nosso consentimento, e que tem nos trazido tantos desafios na vida. Tá bom, Elaine? Quando se você quiser compartilhar a tela, pode ser, tá? É porque está no meu computador. Ok. Rapidinho. Está no computador. Quando há intenção clara de destruição reputacional,
vai envolver campanha coordenada, divulgação em grupos ou redes, uso de perfis falsos, manipulação de conteúdo. Isso pode configurar o dano moral na esfera civil, perseguição de stalking prevista no Código 147A penal, ação criminosa se houver organização. Esses fatos também eles se agravam quando houver a incidência de um menor ou de pessoas vulneráveis sem condições de defesa. O que eu estou trazendo para vocês aqui é esse tipo de crime do observatório deles, de onde eles nos veem, nos gravam e manipulam toda essa situação, ela tem uma característica simétrica, né, modus operantes muito iguais a todos nós que estamos aqui, e eu venho deixar para vocês aí uma informação importante, que nós temos direito à nossa privacidade, nós temos direito a exercer nossas esferas laborais para prover o sustento da nossa casa. Os ataques, eles aumentaram muito. Nós sabemos que onde a gente mora, na nossa comunidade, as pessoas que souberem que tem pessoas da comunidade sendo molestadas, assediadas, ou realmente passando conteúdos, né, sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização, que é o que mais acontece nesse tipo de crime, onde se deslocam dispositivos ou sinais, né, até eletromagnéticos em contato com as vítimas, essas pessoas podem responder por situações criminosas, sendo que não nos dão o direito de defesa, nos tiram o direito da defesa de entender o cenário. Todas as vítimas aqui, eu acredito que tem uma cronologia, e eu aqui, como mãe, como mulher, né, venho lutando há 4 anos, contra uma perseguição reiterada, velada, feita nas minhas costas, sem o meu consentimento, sem o consentimento da minha família. E eu queria deixar aqui, principalmente para as mulheres, um recado importante. Hoje temos um projeto que chama Projeto Justiceiras. Procure por esse nome, é da Gabriela Mansur, tá? Esse projeto, uma advogada especialista na proteção da mulher. Acho que é Gabriela Mansur mesmo, estou esquecendo aqui só o sobrenome. Só gostaria de deixar para vocês para procurar, porque esse canal agora recebe denúncias e encaminha denúncias para as esferas que tem a ver com relação às mulheres, que a gente sabe que é maciçamente a maioria das vítimas de cybertortura e de sextorção, onde elas são ameaçadas, chantageadas, humilhadas, tem a sua reputação contratada para ser assassinada, né? E até que chegue num feminicídio, essa programação de armas dirigidas, ela passa por todo um processo de tortura para ver a reação da vítima, se ela consegue realmente se manter naquele estado ou se realmente pode chegar a um caso pior de feminicídio ou de suicídio. Então aqui, eu como mulher, peço que a sociedade brasileira ou de qualquer lugar que sabe, que tem participação, que tem envolvimento em qualquer tipo de crime que vai expor uma mulher, um menor, uma família ou um vulnerável, como vocês aqui, como todos nós, que possam fazer as denúncias, porque tanto se fala em feminicídio, mas pouco se fala de mulheres protegendo mulheres. Então, aqui nós precisamos fazer a nossa parte social, de saber se uma mulher encontra num ciclo de violência, como eu, de perseguição velada, com uso criminoso de dispositivo ou de qualquer outro tipo de situação que venha constranger ou assassinar a minha reputação, a reputação da minha família, que essas pessoas sejam culpabilizadas pelo mais alto grau de esfera do sistema judiciário e também sejam culpabilizados e apreendidos todas as conexões de sinais, radiofrequência ou de qualquer outro tipo de meio que coloca nós, vítimas vulneráveis, a ter qualquer tipo de atitude perante a organização criminosa de cyberstalking. Ok, Elaine, obrigado. Vou até pedir sua licença agora para passar a oportunidade para Camila,
Eu tô passando aqui a oportunidade de acordo com a ordem de chegada, tá, pessoal? Para vocês entenderem o critério. Então, Camila, tudo bem? Você quer dar uma palavrinha pra gente? Só ligar o microfone aí. Tá ouvindo? Oi, Camila, tá ouvindo? Tá desligado o microfone. Enfim, deve ter havido algum problema aí com o áudio da Camila. Eu vou estar falando com o nosso amigo José. Ah, tá, não tá podendo falar. Não, tudo bem. Não tá podendo falar, mas tá presente. Obrigado, tá? Vou estar passando então a oportunidade do nosso amigo José de Araújo. Tudo bom, José? Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, nós temos já várias propostas, né, no legislativo, né, sobre a questão dos neurodireitos, né, tanto com a emenda constitucional, tanto com o projeto de lei sobre os neurodireitos. Então, também existe a possibilidade de nós entrarmos com uma ação civil pública, né? Mas eu acho melhor a gente esperar, porque uma batalha judicial é muito complicado, né? Tem a parte do contraditório, em que a outra parte, né, vai tentar desqualificar todos os nossos argumentos, né? Então, como a gente não carece muito de prova, né, aí eu tô achando melhor, mais interessante, a gente solicitar o acompanhamento da OAB, já que eu já tinha protocolado já a minha denúncia já. A gente vai esperar eles responderem, mas também se as pessoas quiserem, eu oriento também, se as pessoas se interessarem, pode ir na OAB de cada um dos estados, tanto do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e qualquer OAB desses estados, e qualquer cidadão comum ir lá fazer uma denúncia de violação aos direitos humanos. Então, daí eu tô agora, mesmo pelo SUS, solicitando, né, toda uma questão, uma bateria de consulta, né, que eu vou solicitar sobre procurar um neurologista, né, para verificar, fazer verificações, vistorias sobre mim, né, sobre a minha saúde neurológica, né, tanto eletroencefalograma, tomografia, ressonância magnética, qualquer coisa, para ver se eles encontram os sintomas que eu estou sofrendo, a tortura que eu estou sofrendo, né, que é a tortura visual no meu olho direito, os sonhos sintéticos, às vezes alguns sons que eu escuto, mas isso tudo é tortura que eu acredito que venha lá da TR, que é lá em Kyoto, no Japão. Então, a gente tem que continuar na luta, ir atrás mesmo dos nossos direitos, porque, por exemplo, a gente tem já muitas evidências sobre imagens sobre essa tecnologia de BCI, né, Brain to Computer Interface, interface cérebro-computador, que a gente está falando, mas isso é feita sem fio. A única diferença é que é um pouco mais avançada do que está no mercado, e ela é feita sem fio, seja por torres de celular ou satélite, aí eu já não sei. É mais ou menos isso que a gente está na luta, né? E a gente vai ver se a gente consegue esse ano avançar bastante. Vamos esperar a OAB responder, eu vou esperar a OAB responder minha denúncia, eu compartilho com vocês no grupo, né? Porque a Ordem dos Advogados, ela também, dependendo da situação, ela atua que nem o Ministério Público. Pode falar, Elaine? Quer falar? Talvez seja minha última fala aqui, mas é bem rapidinho. Quando você fala na questão da OAB, eu acho super interessante, acho muito interessante, porque os neurodireitos, ele já é pauta, né, em projeto de lei. Eu só queria te perguntar uma coisa como advogado, para esclarecer para mim. Eu tive duas situações que já me falaram, e é sempre bom a gente comunicar com o advogado para ver essa possibilidade. Nós aqui, nós somos provas sociais, né? Nós temos fé pública. Eu estou falando nós somos provas sociais, documentos vivos, interagindo em busca de uma solução para o que fizeram contra a nossa vida, contra essa perseguição velada com o uso de dispositivo. Como que isso funciona quando vai abrir um processo para encaminhamento
do tipo de prova que a gente não tem, porque a gente sabe que essas pessoas estão operando numa programação criminosa. Bom, então, é uma luta bem complicada, porque a gente sabe que isso daí seria uma questão penal, seria uma questão criminal. Daí, quando a gente vai trazer isso para a área criminal, o promotor de justiça, o juiz, ele vai pedir indícios de provas mínimas. O que eu acho que é melhor a gente escapar dessa área e tentar ir para uma área mais civil, administrativa, que seria tentar responsabilizar a Anatel, porque a Anatel é o órgão responsável no país por causa das telecomunicações. E também a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tanto que eles compartilharam o texto de neurodireitos, eles já estão sabendo, eles já colocaram já que sobre questões de computador, interface cérebro-computador, que isso pode ocorrer roubo de dados e tudo mais. O que a gente tem que alertar para eles, que isso daí é muito pior. O que a gente está sofrendo é pior do que isso, é mais avançado. E eu, por exemplo, estou tentando... eu já fiz uma reclamação na Anatel, já anotei o número do protocolo, expliquei para eles que eles estão enviando sem a minha autorização, sem consentimento, sem parar, sons, imagens ao meu cérebro. Eu anotei, tá ali tá o protocolo, em 10 dias corridos eles vão analisar e me responder. Daí, depois também tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que eles têm um protocolo lá sobre quebra, sobre fiscalização, quando alguém roubou seus dados e tudo mais, eles fazem uma denúncia lá. Daí, eu estou tentando fazer uma denúncia junto com eles. E depois, caso esses órgãos do Executivo não consigam realizar o que a gente quer, né, que é verificar os nossos dados, comprovar que a cybertortura, roubo de dados e tudo mais assim. Caso eles não consigam, aí foi esgotado as nossas tentativas administrativas. Depois que a gente esgotou as tentativas administrativas, existe jurisprudência que diz que daí a gente pode ingressar com ação judicial. Daí a gente vai tentar enquadrar nos artigos sobre inversão de ônus à prova. De inversão de ônus à prova, porque Pode falar, Vinícius. Então, só vou aproveitar o que você falou sobre as tentativas da via administrativa, tá? A gente, né, é muito importante aqui, primeiro esclarecer para nossa audiência, sou José de Araújo, um advogado, tá? Não estamos aqui conversando com pessoas leigas falando coisa aleatória. Ele é um advogado, eu, por sua vez, sou um contador, tá? Eu sou presidente de uma associação legalmente constituída. Aqui a gente não tá para brincadeira, tá? Então, José, sobre a questão via administrativa, eu tenho aqui no acervo da associação N documentos, N protocolos, tá? Inclusive da ANPD, da Ministério Público Federal, tá? Então, tá aqui à disposição, né? Documentação guardada. Inclusive, o que você falou de indícios mínimos de prova, né, aconteceu comigo no Ministério Público Federal. Isso foi, eu até compartilhei com você, né? Você viu lá o que o procurador falou. Sim. Entendeu? Então o procurador alegou justamente isso. Entendeu? Eu entrei pessoa física, Vinícius, depois fiz mais 2 tentativas enquanto associação, tá? E tem o documento também, acionamos o MPF, tá? A NPD também, os 4 diretores receberam e-mail meu, os 4, tá? Dentre outras organizações, tá? Só para falar que a gente já tem bastante material de que a gente está tentando contato com os órgãos do Poder Executivo, tá bom? Vou devolver para o José a palavra. Então, daí a gente vai tentar enquadrar em inversão de ônus da prova, que seria quem detém o maior poder de produzir prova, quem é o elo mais forte da relação é o Estado. É o governo federal, que ele tem maior capacidade, que ele tem bilhões de reais, trilhões de reais todo ano de orçamento para poder investigar. Então, daí, sendo que a gente aqui, ninguém aqui tem dinheiro suficiente que compare com o governo brasileiro. Então, daí a gente vai inverter o ônus da prova, tentar fazer com que eles que produzam a prova da gente. Daí a gente vai apresentar, a gente tem as nossas denúncias, todo mundo tem denúncia, a gente já tem o fenômeno
que está aí, qualquer uma pessoa pode pesquisar na Wikipedia, o fenômeno de micro-ondas auditivo, o efeito Frey. É algo assim que a gente está falando. A questão é que esses sons que falam na Wikipedia são sons assim, tipo, como se fossem ruídos. O que a gente está falando é como se fosse uma linguagem de programação que eles fazem nesse efeito Frey. Daí a gente consegue ouvir claramente vozes, a gente consegue ver claramente imagens, inclusive. Sem qualquer controle. Então, existe um fenômeno físico que é direcionado exatamente a uma pessoa, porque eles têm os dados do cérebro da pessoa, é como se fosse uma digital, uma biometria, as suas ondas cerebrais, que daí eles sabem exatamente qual que é a sua onda cerebral, e eles enviam para você, para os seus cérebros, e o seu cérebro entra nessas frequências e você consegue ver, ouvir, sem qualquer consentimento. A questão é que, bom, como é um caso de tortura, existe divergência na opinião dos juristas, que dizem que há prescrição em crime de tortura e que há outros juristas que dizem que não prescreve. Mas como todo mundo aqui sofre ataque diariamente, conforme a gente vai recebendo ataque, vai impedindo a prescrição. Mesmo que a gente tenha enviado um pedido errado, assim, eu também enviei pedido na Polícia Federal, provavelmente vai ser invalidado, até porque eu não tinha tantos papéis. Daí a gente vai indo atrás de uma ou outra situação ali pra gente pegar e enquadrar eles em algum desses crimes, assim. Até porque futuramente isso daí eu acho que vai ser até crime contra a humanidade, isso daí. Isso aí é como se fosse uma arma de guerra que eles estão utilizando contra a população civil. Então, a gente vai tentar pegar eles por responsabilidade objetiva, que é o dever do Estado de ser responsabilizado independentemente de culpa. A gente vai tentar pegar alguma coisa assim pra gente pegar a primeira evidência. Aqui no Brasil tem, eu acho que, um laboratório aqui, que fica em Campinas, que se chama Brain Campinas, deixa eu ver. É um laboratório aqui que tem essa tecnologia de Brain Computer Interface. Daí a gente vai... Esse tipo de tecnologia a gente não sabe quão avançado que está o Brasil. Mas eu acho que esse tipo de tecnologia a gente tem. De qualquer forma, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, isso daí vai acontecer. E pelo menos a gente está aqui através da Intertech já registrando que a gente já é vítima muito antes. A gente é vítima dessa tecnologia que deu o cérebro misturada junto com IA, que fica torturando, fica lendo nossos pensamentos e fica atualizando, né? O tempo todo, sem qualquer controle. Isso daí já tem alguns vídeos na internet que isso é feito, mas é algumas pessoas fazendo testes ou algo assim. Que a gente está falando aqui é totalmente sem fio isso. Eu gostaria de encerrar aí. Alguém quer mais conversar algo a respeito? Não, José, acho que o que você falou foi muito claro, né? De uma clareza solar. Então, eu só gostaria de pegar uma carona e reforçar o que você falou, que eu já falei em outros vídeos atrás, a questão da assinatura cerebral, né? Cada um tem uma frequência cerebral, como se fosse uma impressão digital. Então, muita gente me pergunta, né? Como que eles fazem isso e tal? Cada um tem uma assinatura cerebral, ok? Então, é como se fosse uma impressão digital. Uma frequência, ou uma frequência de rádio. O rádio você vai sintonizar lá, tem a frequência, né? O teu cérebro é a mesma coisa. Então, uma vez que eles têm a tua frequência cerebral, vão mandar o sinal para tua cabeça. Não de defesa. O cérebro humano não tem como se defender disso. E quem fala nisso claramente é Felipe Sabor Santa Cruz de Abreu, livro MKTech volume 1. É solar, é simples assim, okay? Então não tem defesa. O civil usar uma arma dessa contra um civil, a forma como eles estão fazendo, né? Isso no mundo inteiro, a gente tem contato com outras organizações, pessoas de vários países. Isso é crime de lesa humanidade, cara. Isso é uma coisa que não tem. E o que a gente discute muito lá no observatório, que eu já falei em reuniões passadas aqui várias vezes, qual o objetivo disso? Lógico, pode ter fator
alguns casos específicos, a perseguição política, assédio moral ou perseguição religiosa, ideológica. Isso a gente sabe que existe, mas o geral, a gente discute lá qual o objetivo, por que fazer isso. Roubo de dados neurais, experimento humano, ensaios clínicos ilegais. Entendeu? E o outro ponto, já vou passar, Elaine Hudson, outro ponto que eu falo tem muita divergência, né? Até mesmo no nosso meio, acerca de questão de vizinhos. Tem participação de vizinhos? Tem sim participação. No meu caso, gang stalking, o teatro de rua, o teatro, organização, teatro de rua, sai aqui 2, 3 vizinhos totalmente envolvidos no teatro de rua. Porém, muita gente acha que tô ouvindo voz na minha cabeça do meu vizinho e tal. Não se iludir com isso. Não se iluda com isso. Por quê? O que existe hoje, a IA, inteligência artificial hoje, o algoritmo, eles podem criar um algoritmo específico para você. Ok? E eles trabalham, não se engane de achar que os perpetradores vão ficar 24 horas por dia em turno. 888, os caras trabalhando lá, te vigiando. Aí, não é assim, eles não precisam disso. Porque eles vão criar um agente autônomo de inteligência artificial. O que é um agente autônomo de inteligência artificial? Primeiro, você foi captado, né, como vítima. Você vai alimentando, eles vão alimentando a inteligência artificial, vão alimentando com dados acerca da tua vida, alimentando, em um dado momento a inteligência artificial já tem um banco de dados sobre você, okay? E eles vão criar um algoritmo específico para você. E esse algoritmo vai poder simular a voz de uma desavença pessoal sua. Eu não gosto do fulano, que é meu vizinho, já tive briga com fulano. Então a inteligência artificial identificou isso, o algoritmo vai colocar a voz do fulano te xingando na tua cabeça. Mas às vezes o fulano pode ou não estar sabendo disso, às vezes não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então aquele agente autônomo artificial, o próprio feedback que você vai dar, teve um estímulo X, né? Você respondeu com um subproduto cerebral daquele estímulo X. A inteligência artificial vai calibrando. E aquele algoritmo é específico para você. Então, sempre falar de voz, ouvir a voz de fulano, ciclano, beltrano, não significa nada. Okay? Não significa também que os perpetradores vão ficar 24 horas trabalhando em você, porque eles não precisam disso. Imagine quantas vítimas a gente conhece só no Brasil e no mundo inteiro. Pô, ia demandar bastante funcionário, bastante pessoa para isso, mas não é necessário, cara. Cria-se o algoritmo agente autônomo artificial. Você é torturado e monitorado 24 horas por dia com um algoritmo específico para você que vai dar todo o feedback, o relatório lá pro perpetrador. Entendeu? Então esse é o ponto que a gente tem que ter em mente. Vozes. Cara, simplesmente ignore as vozes. Porque essas vozes, na maioria das vezes, nem vai ser ser humano. Entendeu? O algoritmo está trabalhando ali de forma autônoma. Elaine, quer falar? Tem o Elaine, tem o Hudson também, se não me engano, né? Rapidamente aqui, eu concordo com a questão da comunidade, da vizinhança. No meu caso, essa violência ela vem desde 2022, inclusive no âmbito da minha comunidade. Eu queria passar para vocês a situação da engenharia social, tá? A engenharia social, ela comete uma violência institucional ou coletiva, que é o que a maioria aqui já apontou que passa e é o que acontece comigo. Para descredibilizar a vítima, criar isolamento social, promover humilhação pública, gerar intimidação velada. Por quê? Porque eles sabem que são dolosos e eles sabem que é um crime hediondo. Isso pode haver violência psicológica, dano moral coletivo, assédio moral coletivo e até associação criminosa, dependendo da organização dos atos. Então, eu entendo que existe uma estrutura, existe sim uma cadeia estruturada para cometer o crime de cybertortura contra nós, vítimas desse crime. Obrigada. Ok, Elaine, o Hudson tinha levantado a mão. Você vai querer falar, Hudson? Acho que você não está podendo falar, né? Vou ler aqui que as IAs, né, inteligência artificial, temporariamente e aparentemente parece ser pormenores, devem sempre ser levados em consideração pela vítima e tecnologia. Nesse sentido, perpetradores / operadores se baseiam em ter uma falsa segurança para xingar e tentar intimidar a vítima. Não parece
e não é para ser visível, que o material humano que é conivente com a tecnologia invasiva sofre consequências cognitivas irreparáveis. Tá aqui no chat a declaração aqui, a opinião do Hudson, tá? Obrigado, você não tá podendo falar, mas vou seguir em frente aí. A Margarete também chegou, a Carola chegou com a gente também, já passa a palavra. A primeira Margarete tá aqui, tudo bom, Margarete? Você quer ouvir? Tá, somente quero ouvir. A Margarete tá falando aqui no chat. Somente quero ouvir porque estou sendo atacado no momento. Muita dor de cabeça, como se tivesse vários eletrodos em minha mente. Tá ok, não, tá tranquilo. Okay. Quem não estiver podendo falar, pode escrever aqui no chat, tá? Que eu vou ler. Mas obrigado aí, Margarete, pela participação. E chegou com a gente aqui também a Carola, né? Que é uma das diretoras aqui tarde, da gente. Intercept. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Desculpa o atraso. E desculpa também não estar podendo abrir a câmera, porque eu não estou em casa e não tem nenhum lugar legal para eu apoiar o telefone aqui. Não acho legal participar sem aparecer, mas tudo bem, estou aqui. Bom, eu apareci para dizer que eu estou muito feliz, gente, que a página foi reconhecida, né, pela professora doutora Juliana Varão, né, que aborda abertamente o assunto das armas psicotrônicas, leva estudos integrativos sobre saúde, formas de recuperação. Também já aproveitando para citar a professora Maria Pereda, né, a PhD, que também leva o assunto, faz um trabalho assim excelente. Então, para as pessoas que buscam os estudos, né, lúcidos, conscientes, recomendo, gente, a gente fazer essas buscas dessas profissionais, que elas ajudam a gente a compreender toda essa manobra que muitos passam, principalmente a gente que já consegue identificar os padrões, né? Essa semana apareceu 4 pessoas para fazer a reunião, então tá aparecendo pessoas para serem inseridas no grupo. E assim, gente, a gente precisa ter forças nesse momento, porque eu acredito muito que cada vez mais vai aparecer pessoas se identificando, né, com a problemática. E uma das coisas que eu estou percebendo é que muitas das vítimas que estão chegando na associação, elas têm uma mistura muito grande dos assuntos, né, assuntos místicos, com assuntos de dispositivos. Então, mais uma vez, busquem essas profissionais para vocês terem assuntos lúcidos para tratar, né, que é muito importante. E frisar, gente, sobre a página, segue a página, tá com bastante conteúdo legal lá, e tá, assim, me ajudando, inclusive, a ter uma linha do tempo de como a gente foi interceptado nisso, como a Helena acabou de falar. Então, eu acho muito importante a gente começar a buscar esses conhecimentos reais, conscientes, verídicos, porque senão a gente vai começar a mudar caminhos, rotas, e para estudos que não tem nada a ver com o que a gente busca, né? Então, busquem essas profissionais, são profissionais de verdade, gente. A gente bate tanto na tecla que a gente não tem profissional de saúde, profissionais de áreas integradas. Essas duas abordam o assunto. Busquem os estudos delas, que elas postam lá no YouTube, tá bom? E é isso. Mais para falar sobre a página. Se o Vinícius também, depois, Vinícius, passa a página aí pro pessoal conhecer, dar uma divulgada e tal, porque foi bem legal, gente. Ela repostou lá nos stories, repostou no repost. Teve também um advogado que luta pelas causas dos direitos familiares, da saúde, também repostou lá, tem bastante seguidores, né, nas páginas desse pessoal que repostou. Então, assim, muito bom. Achei muito legal. E muita gente agora vai começar a buscar mais sobre os assuntos. E eu também não sei como é que deve estar aí as visualizações dos vídeos, Vinícius. Depois você conta pra gente. Tá bom? Então, Carol, eu falei, até por acaso, por acaso não, né? Intencionalmente eu falei no início da reunião, você não estava aqui, sobre as redes, né? O trabalho que está sendo feito nas redes, a audiência tá boa, entendeu? E pedir para essa audiência estar sempre compartilhando nossos vídeos. E inclusive a página, aqui a Carol está se referindo aqui, o Instagram, né?
O Instagram, quem acompanha deve ter visto que houve uma repaginada lá no Instagram. A quantidade de seguidores aumentou, né, e a qualidade também melhorou vertiginosamente, porque na verdade inicialmente era eu criei a página e eu que estava alimentando com conteúdo antigo da Salto Quântico, né? E já passo para você, Camila. E agora a Carol está responsável pela página do Instagram, né? Então toda a identidade visual, conteúdo melhorou vertiginosamente, né? Então, e é isso que a gente precisa. Tá de parabéns pelo trabalho que está fazendo no Instagram, a Carolina. Eu tenho lá o Facebook ainda, que eu estou alimentando ainda também. Mas é isso. A gente tem que dividir, né? Dividir, criar engrenagem e dividir, porque quanto mais pessoas trabalhando a gente tiver, a qualidade do trabalho vai aumentar e vai melhorar. Então realmente está muito boa a página do Instagram e tá de parabéns aí pelo trabalho que está fazendo a Carola no Instagram, tá? A Camila disse que tem uma dúvida besta. Na verdade não tem dúvida besta, né? O que tem é dúvida. Besta é você permanecer com a dúvida e não fazer pergunta. Então tá correto em perguntar a Camila. Pergunta da Camila aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês já conheceram algum TI, né, individual, e chegaram a ouvir o pensamento um do outro? Não, eu não, cara. Eu nunca ouvi pensamento de nenhum TI e de ninguém, entendeu? Essa é a realidade. É só ruído e vozes mesmo. Agora, essa telepatia sintética de eu ouvir de outro teatro, eu nunca ouvi. É lógico, no teatro organizacional eu sei que todo mundo escuta o meu pensamento, né? Só que tem ali o filtro, né? E eu não escuto de ninguém. Mas resposta, não. Alguém quer falar, Elaine? Pergunta da Camila. Eu conheci uma única TI, assim, presencialmente, que eu recebi na minha casa, que foi a Suelen, né? Ela tá aqui no grupo com a gente. No mesmo momento que nós estávamos conversando, essas equipes estruturadas que mandam essas armas dirigidas, é por isso que elas são dirigidas e direcionadas. Você não consegue, pelo menos no meu caso, eu estava de frente com ela, menos de 1 metro, conversando aqui na varanda, e realmente ela estava recebendo o V2K, eu estava recebendo o V2K, e ninguém conseguiu escutar nada de ninguém. Então a gente sabe que eles sabiam que nós estávamos ali, 2 vítimas, né, dessas armas dirigidas, e escutando o V2K e as vozes, e naquele mesmo tempo eles estavam tentando colocar uma pessoa contra a outra. Tipo assim, olha, ela não é quem você acha que é, ou então ela não é quem você acha que é. Então é toda uma estrutura que eles usam para desconectar as vítimas, para deixar as vítimas nessa condição. Mas escutar o que ela ouvia e ela escutar o que eu ouvia, não, eu nunca... Foi a única pessoa que eu tive assim, que eu recebi. É a única pessoa TI que eu recebi presencialmente, mas eu não houve escuta, assim, eu não consegui captar nada dela, nem nada dela de mim, porém, nós conseguimos entender que eles estavam criando um desconforto entre nós, para que nós, naquele momento, duvidasse uma da outra. Isso foi muito nítido. Ok, pessoal, mais alguém quer comentar? Mas alguém quiser comentar aí a pergunta da Camila, que já teve alguma experiência nesse sentido, de ouvir via telepatia sintética o pensamento de outra vítima. A minha resposta é não, tá? O Hudson está pedindo aqui o link da segunda parte, eu vou gerar aqui, tá? Mas enquanto isso, se alguém quiser fazer um comentário, já vou gerar e compartilhar. Mas ainda temos 2 minutos ainda dessa chamada. Mas eu já vou gerar o outro aqui, ok? Alguém quer tomar a palavra enquanto isso? Eu abri aqui minha chamada para comentar também. Já aconteceu, né, de ouvir assim, não voz, mas intuitivamente, né? Parece que segue o mesmo caminho, ou se encontra, ou se cruza, e a pessoa fala, nossa, pensei em você agora, e parece que eu já estava pensando na pessoa também, sabe assim? E isso teve um determinado momento que veio acontecer, assim, parecia quase todos os dias, durante um período de 3 meses, digamos assim. Mas já aconteceu comigo também.
poderia me despedir, porque eu vou ter um compromisso agora. Eu gostaria de agradecer vocês por ter me escutado, mais uma vez por ter me ouvido. Tem 1 ano e 2 meses que eu estou aqui com a Intertec, né, em busca coletiva de ajuda para a nossa situação. É uma situação de totalmente despauperação do maior ato, né, que uma pessoa civil inocente pode sofrer, da dignidade humana, dos seus direitos, da sua privacidade, da sua liberdade, principalmente na sua comunidade, né, onde você está ali há muito tempo. Então, eu gostaria de deixar o meu apelo às altas esferas judiciais, né, do Brasil, para que possam olhar pelo nosso caso com carinho, porque aqui são vítimas ajudando vítimas. Nós meio que estamos fazendo tipo uma tentativa de direitos humanos aqui dentro mesmo, da forma que podemos, com recurso zero, a gente sabe disso, e eu gostaria de deixar esse apelo social para essas pessoas que são convidadas a participar dessa engenharia social, que mantém grupos, que trocam informações, inclusive mais sensíveis, de um ser humano, de um vulnerável, de um menor, e para que essas pessoas sejam culpabilizadas, né, sejam responsabilizadas pelo ato hediondo de querer assassinar a reputação, expor alguém ao ridículo, promover humilhação pública, em grupo, em perseguição, através de conexões que nós não autorizamos, não tem o nosso consentimento, e que cada um de nós possa se esforçar dentro do possível para, junto com a Intertec, chegar dentro dos viés legais, dos viés do judiciário, que é o que eles não estão fazendo, por isso que eles são velados, para que a gente possa ter o nosso direito restabelecido e esses sinais, essas conexões devidamente apreendidas. Muito obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. Ótimo, Elaine, brigadão.